Já parou para pensar em como a gente é construído por dentro? Hoje, vamos dar uma olhada numa visão bem interessante, que enxerga o ser humano como uma arquitetura de 3 partes. Vamos juntos desvendar essa estrutura? Essa é talvez a pergunta mais antiga de todas, né? E de acordo com o material que a gente vai analisar hoje, a resposta, apesar de complexa, é incrivelmente bem estruturada. E no centro de tudo, olha só, está o número 3. A ideia é que a gente não é uma coisa só, uma entidade única, mas sim uma composição de 3 partes diferentes que, idealmente, deveriam funcionar em perfeita harmonia. E o nome desse conceito é ser tripartido. Basicamente, a ideia de que a nossa identidade é formada por 3 dimensões que estão totalmente conectadas. Agora vamos entender o que são o corpo, a alma e o espírito segundo essa visão. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela camada mais externa, o corpo. Depois, vamos mergulhar no nosso mundo interior, a alma. E, por fim, vamos até o nosso núcleo mais profundo, o espírito. E, para fechar, vamos ver como o alinhamento dessas 3 partes seria a chave para uma vida com propósito. Vamos lá. Começando pelo mais familiar, o corpo. É a nossa interface com o mundo, a parte da gente que dá para ver e tocar. Mas, nessa perspectiva, qual é o verdadeiro papel dele? Dentro dessa visão, o corpo não é a nossa essência. Ele é mais como um veículo. É visto como uma fachada material, sabe? Uma casa temporária que permite que a gente experimente o mundo pelos 5 sentidos. E essa é a grande virada de chave. Em vez de ser o centro de tudo, o corpo é visto como um instrumento, uma morada que está a serviço de algo mais profundo, a alma e o espírito. Ok, deixando o físico de lado, agora a gente mergulha numa camada bem mais complexa e íntima. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque vamos explorar o que o texto define como a alma. A alma, nesse modelo, é o centro da nossa personalidade. Pensa nela como o palco onde moram os nossos sentimentos, onde os nossos sonhos ganham forma e a nossa vontade age. É o nosso eu psicológico emocional. Essa citação dos Salmos captura perfeitamente a natureza da alma. Repara como o autor fala com a própria alma, quase como se fosse outra pessoa, questionando a tristeza dela. Isso mostra a alma como a sede das nossas emoções mais profundas e muitas vezes turbulentas. E aqui a gente chega num ponto central que o texto atribui à alma, a instabilidade. A ideia é que, se deixada por conta própria, a alma simplesmente reage às circunstâncias. Ela é facilmente levada por essa montanha-russa que são os altos e baixos da vida. E essa distinção aqui é fundamental. De um lado, a alma, o eu emocional, reativo, que precisa de direção. Do outro, o espírito, o eu eterno, a conexão com o divino, que foi projetado para ser o guia. Ou seja, a alma sente, mas o espírito é quem sabe o caminho. Se a alma é o nosso mundo interior, agora vamos ainda mais fundo. A gente chega no que o texto descreve como nosso verdadeiro núcleo, a nossa essência imutável, o espírito. Nessa perspectiva, o espírito é a nossa semente de eternidade. A ideia é que não é algo que a gente desenvolve, mas algo que já existe dentro da gente, uma conexão direta, uma centelha divina. A função do espírito fica muito clara com essa metáfora. Ele age como uma lâmpada interna, sabe? Uma fonte de luz e discernimento que consegue iluminar os cantos mais profundos do nosso ser para revelar a verdade. Então, qual é o poder do Espírito? Bom, segundo o texto, ele é o ponto de partida para a verdadeira transformação. É o lugar da regeneração, a morada do Espírito Santo, e é o que nos capacita a viver uma vida de propósito, em vez de só reagir às emoções da alma. Ok, a gente já viu as 3 peças, corpo, alma e espírito. Mas não adianta só ter as peças do quebra-cabeça. Elas precisam ser montadas na ordem certa. E como elas deveriam funcionar juntas? A resposta está no que o texto chama de princípio do alinhamento. A chave, portanto, não é só conhecer as partes, mas entender a hierarquia correta entre elas. A harmonia e o propósito só aparecem quando essas 3 dimensões estão na ordem certa, trabalhando juntas como foram projetadas para fazer. E essa aqui seria a ordem ideal. Tudo começa de cima. O espírito se conecta com o divino. A partir daí, a alma, com as suas emoções e vontade, se alinha a essa liderança. E, por fim, o corpo se torna simplesmente a expressão externa dessa harmonia toda que vem de dentro.
E qual o resultado desse alinhamento? Bom, aquela alma, que antes era instável, finalmente encontra paz ao ser guiada por algo mais estável. E o corpo, que era só um veículo, ganha uma direção clara e passa a viver com propósito. E é importante ressaltar que a fonte fecha essa análise com uma conclusão bem específica. O texto afirma que a maneira de alcançar esse alinhamento é através da entrega a Jesus, que é apresentado como o único caminho para essa transformação e para essa nova vida. Deixando de lado os detalhes desse modelo, a ideia central de ter uma bússola interior que guia nossas emoções e ações é universal e muito poderosa. E isso nos leva a uma reflexão final. Como seria uma vida guiada de verdade por essa bússola? E o que é preciso para encontrá-la? A resposta, talvez, seja a própria jornada.